Oi, gente, tudo bem? Vocês vão só ouvir minha voz, tá bom? Então a gente vai falar sobre metabolismo. Primeiro eu vou definir para vocês o que é metabolismo e a gente já ouviu falar, vive aí, principalmente quem quer emagrecer, quem quer engordar, quem quer fazer dieta, vive falando de metabolismo, né? Mas o que é isso? São transformações químicas que acontecem dentro do nosso organismo. Tá? Então, todas as transformações que as substâncias que estão dentro do nosso organismo sofrem, a gente chama de metabolismo, né? Então, são as reações químicas dentro do nosso organismo. E a gente tem o metabolismo basal, que é muito importante a gente saber o que é, porque a gente vai falar bastante dele hoje, tá? O metabolismo basal são as transformações mínimas que ocorrem no nosso corpo para que a gente mantenha as funções vitais funcionando, né? Ou seja, respiração, batimento cardíaco, cérebro, atividade cerebral. Então a gente chama de metabolismo basal, são transformações mínimas, tá? Tem alguns fatores que vão interferir no nosso metabolismo, né? Que vão interferir nessas reações aí. Tem alguns fatores que a gente não pode modificar, tá? Que são fatores que são ligados a gênero, herança genética, perdas da idade. Então, esses fatores, como são fatores é, que vêm com a gente não consegue alterar, tá? Então, eles vão interferir no metabolismo, mas a gente não consegue modificá-los. E existem uns fatores que podem ser alterados, né? Ou seja, a gente pode mexer nesses fatores para que a gente consiga ter um metabolismo mais rápido, mais lento, equilibrado, tá? Então, são alguns fatores aí que tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Então, alimentação, hidratação, atividade física, tipo de dieta, se estiver em dieta, onde mora, se está calor, se está frio. Então, são fatores que vão interferir no metabolismo e a gente pode alterá-los, tá? Então, o metabolismo vai depender de idade, de gênero, de peso, de altura, ok? A gente sabe que os homens, eles têm um metabolismo um pouco mais acelerado, mais rápido do que as mulheres, em torno de 10 a 15%. Se você fizer uma dieta restrita, qualquer dieta que seja restrita, ou seja, muito abaixo do que você necessita, o seu metabolismo ele vai cair em torno de 20%, ou seja, ele vai ficar mais lento. Por isso que é muito importante qualquer tipo de dieta que for fazer sempre ter um acompanhamento nutricional, ok? Acompanhamento de um profissional habilitado para isso. Por quê? Porque se você tem uma atividade, já passou por aquele caso assim, nossa, tô fazendo dieta, tô comendo pouco e não emagreço? Pois é por conta disso, tá? Então, o seu organismo, ele vai reduzir o metabolismo porque não tá entrando nutriente. Ele não sabe o que está acontecendo, então não está sendo suficiente, ele vai diminuir o metabolismo, ele vai ficar mais lento, ok? Se você mora num local de clima frio ou tropical, o metabolismo tende a aumentar de 5 a 10%, né? Então, é só a gente pensar, das funções vitais que o metabolismo tenta manter é a temperatura corporal, né? Então, se está muito frio, o meu organismo vai ter que fazer mais esforço para manter essa temperatura corporal, ok? Então, o metabolismo vai acelerar. E aí a gente pode dividir em dois aí o metabolismo, que seria o anabolismo e o catabolismo. Anabolismo são as reações de síntese, de produção, né? Então, o organismo ele vai produzir novos compostos ou compostos mais complexos a partir de compostos mais simples. E isso gera um consumo de energia, né? Então, para eu sintetizar novos compostos, para eu produzir novos compostos, eu tenho que consumir energia,
Exemplo, quando a gente tem um aminoácido e a gente vai transformar ele numa proteína, né? Então, no nosso corpo, a gente precisa das proteínas, só que quando ele chega na corrente sanguínea, chega em forma de aminoácido. E quando a gente vai transformar em proteína, que é um composto mais complexo, eu preciso consumir energia para transformar o aminoácido em proteína, né? E o catabolismo? O catabolismo são reações de decomposição ou degradação, né? De quebra de moléculas grandes. E isso produz energia, tá? Gera energia. Quando a gente tem a quebra de grandes moléculas, a gente tem produção de energia. Exemplo, quando a gente tem a gordura, que é uma molécula grande, e vai ser quebrada em ácido graxo e glicerol, para ser utilizado pelo organismo, né? Então, isso é reação de catabolismo e a gente produz energia. Quando a gente tem o catabolismo, que é a quebra, maior que o anabolismo, então a gente está quebrando mais do que a gente está produzindo, então a gente vai ter uma perda de massa corporal, tá? Pensa aí se faz sentido isso. E quando a gente tem o anabolismo maior que o catabolismo, ou seja, quando a gente tem a produção maior que a quebra, né, que a degradação, a gente tem um ganho de massa corporal. Então, a gente está produzindo mais do que a gente está quebrando, ok? O ideal é que se tenha um equilíbrio, que a gente chama de homeostase, ok? Então, o equilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo é o meio ideal para o nosso organismo. E aí a gente falou do metabolismo basal, por quê? Porque a gente tem como calcular essas reações mínimas que acontecem no nosso organismo, né? Então, a gente vai chamar de taxa de metabolismo basal, que é o mínimo de energia necessária, né? É a expressão matemática, a gente vai expressar em números de energia necessária para manter as funções do organismo em repouso por 24 horas. Por exemplo, se você ficar deitado numa cama só respirando, sem se mexer, sem fazer nada, você vai manter lá o seu organismo funcionando, porque você está vivo, ok? Então, para isso, eu preciso gastar um mínimo de energia, que a gente vai chamar de taxa de metabolismo basal. Vai depender da idade, do gênero, do peso e da altura, ok? E para que a gente precisa saber da taxa de metabolismo basal? Para que ela serve? Porque é através dela que a gente vai determinar o valor calórico total ou o gasto energético total que a gente vai ter num dia todo. Por quê? Porque a gente não fica em repouso durante 24 horas, né? A gente fica aí entre 6 a 8 horas em repouso, que é a hora do sono, e aí a gente acorda, a gente tem várias atividades, a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai no mercado, a gente leva e busca as crianças para lá e para cá, né? Quem tem filhos, faz exercício, faz atividade física. Então, você tem outras atividades aí dentro das 24 horas que vão incrementar esse metabolismo, né? Então, só que a gente precisa achar a taxa de metabolismo basal para poder encontrar qual é o gasto energético ou calórico total, certo? Tanto a taxa de metabolismo basal quanto o valor calórico total são medidos em calorias. Isso a gente não pode esquecer, vocês não podem esquecer isso. Taxa de metabolismo basal e valor calórico total ou gasto energético total são medidos em calorias. Como que a gente calcula a taxa de metabolismo basal, tá? Eu até coloquei nesse slide, que é medida em calorias para a gente não esquecer. E no cantinho direito eu coloquei peso, altura e idade, que é o que a gente vai utilizar. Peso em quilos, altura em centímetros e idade em anos. Isso não pode esquecer que a altura é em centímetros. Quando a gente vai pegar os dados antropométricos de algum paciente ou de alguma pessoa, a gente pergunta qual sua altura, o que a pessoa responde. Eu tenho 1,70 m, eu tenho 1,73 m, eu tenho 1,50 m. A pessoa sempre vai responder para você em metros. Você precisa transformar isso em centímetros para colocar na fórmula para o cálculo da taxa de metabolismo basal, ok? A gente vai mostrar vou mostrar duas fórmulas para vocês.
uma do Harris Benedict. Harris Benedict são duas pessoas. Eles foram os primeiros a montarem a equação para cálculo da taxa do metabolismo basal, né, equação numérica, e isso foi divulgado em 1919. Mesmo sendo bastante antigo, até hoje a gente utiliza essa equação, tá? Não tem muitos estudos sobre isso, então o que é utilizado é essa equação. Então, a gente tem a diferença do gênero para homens e para mulheres, a taxa de metabolismo basal para homens e para mulheres vai depender do peso, da altura e da idade. Lembrando que a altura sempre em centímetros, tá? Do mesmo jeito para mulher, tá? Agora, só um parênteses aqui para eu explicar por que a gente tem isso entre parênteses. Porque essa expressão matemática, quando a gente tem mais de um tipo de expressão matemática, a gente sempre vai fazer primeiro, calcular primeiro a multiplicação, ok? Então, como nessa expressão matemática a gente tem soma, a gente tem multiplicação, então a multiplicação a gente coloca entre parênteses, ok? Que é o que você vai calcular primeiro. E aí a gente tem a de Henry Riss, tá? Que é de 1991, é um pouco mais nova. E essa fórmula que está aí é para adultos de 30 a 60 anos. Harris Benedict, como usou a idade, eu não preciso dividir, né, por faixa etária. Já em Henry Riss, a gente tem a divisão de faixa etária, de 3 anos até 60 anos, e com números diferenciados, tá? Então, eu peguei adultos entre 30 e 60 anos, só para a gente entender um pouquinho como funciona. Também dividido por gêneros, homem e mulher, e depende somente do peso, ok? Aqui eu fiz um exemplo para vocês do cálculo da taxa de metabolismo basal. Então, tá ali, mulher, 30 anos, 62 quilos, 1,63 m, atividade física moderada. Atividade física moderada, a gente guarda essa informação que a gente vai precisar para o cálculo do gasto energético total, tá? Se a gente utilizar as duas fórmulas, a gente vai ter uma taxa de metabolismo basal um pouco diferente, porém, não é muita diferença, tá? Então, vamos lá. É uma mulher, então vai ser 655 mais 9,6 vezes 62, que é o peso. 62, que é o peso. Mais 1,8 vezes 163, que é a altura em centímetros. Menos 4,7 vezes 30, que é a idade. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar em 1.402 calorias. Usando o Henry Riss, então, a taxa de metabolismo basal para a mulher é 11,5 vezes o peso, mais 585. E fazendo esse cálculo, sempre a multiplicação primeiro, a gente vai chegar em 1.298 calorias. Não pode esquecer das calorias, tá, gente? Isso é muito importante. E aí a gente vai entrar no gasto energético total ou valor calórico total, tá? De um dia para a pessoa. Então, o gasto energético total é a taxa de metabolismo basal vezes o fator de atividade. Então, a gente tem uma tabelinha ali embaixo do fator de atividade, dividido por gênero também, e dividido por atividade leve, moderada e intensa. Então, vai depender do tipo de atividade que você faz, tá? Por exemplo, se você trabalha num escritório, o dia todo trabalhando no escritório, chega em casa, senta no sofá, assiste televisão, né? Então, isso é considerado uma atividade leve, você não tem muito esforço físico. Se você trabalha
numa empresa que você precisa ficar andando muito para lá e para cá, né? Tem um sobe e desce de escada, aí você também faz atividade física, aí já é considerado uma atividade moderada. Se você é um corredor, né? Igual nossa amiga Maria Bernadette, o seu fator de atividade é intenso, tá? Então, vai depender muito da sua atividade diária para saber qual é o fator de atividade, ok? Mas a gente não pode esquecer que o gasto energético total é a taxa de metabolismo basal, que a gente já calculou anteriormente, vezes o fator de atividade. Vamos ver o exemplo? Então, a gente tem a mesma mulher. Lembra que a gente falou lá que a atividade física moderada, para vocês guardarem a informação que a gente ia usar, né? Então, a gente vai usar aqui, ó. Então, cálculo do valor calórico total, o gasto energético total, é a taxa de metabolismo vezes o fator de atividade. Se a gente for pegar do Hedges Benedict, deu 1.402, então 1.402 vezes 1,4, que é mulher com atividade moderada, tá? A gente vai ter 2.300 calorias. Se a gente pegar o valor calórico, a taxa de metabolismo do Henry, a gente tem 1.298 vezes 1,64, que é o fator de atividade, que vai dar 2.128 calorias, tá? Um pouquinho mais de 100 calorias de diferença, isso não interfere muito não, ok? E aí, a partir daí, a gente sabe quantas calorias, né, ou qual é o gasto energético daquela pessoa para aquele tipo de atividade que ela faz, de acordo com o seu peso, com a sua altura, com o seu gênero e com a sua atividade, ok? Então, aí é assim que a gente chega no valor calórico, total do dia, tá? Isso é para 24 horas, ok? Gente, então a gente terminou por aí, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me procurar. Beijo grande, até mais.